Abre aí na página 13. Nós vamos estudar os livros poéticos, ok? Na página 13 está dizendo aí, quais são os livros poéticos? São 5, né? Vamos lá, qual que é? Jó, Salmos, Cantares e Salomão. São 5 os livros poéticos, tá bom? Bom, e o que nós vamos estudar hoje, na página 15 aí, é o livro de Jó. Tá? O livro de Jó provavelmente, vamos dizer provavelmente, é o livro mais antigo da Bíblia. E provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito, até mesmo antes do Pentateuco. Nós vamos ver aqui no livro que vai citar 3 possíveis autores para o livro de Jó. Nós não temos a certeza de quem escreveu ao certo, mas há 3 possíveis autores, tá? Está aí no título e autor e data, aí, né, na página 17. Eu vou fazer uma resenha aqui, tá? Então, um provável escritor pode ser o próprio Jó, e há 2 versículos que corroboram para isso, e está aí no livro, né? Está na página 19, vai ter os 2 versículos que corroboram, na página 19 e 20. 19 e 20, tá? Há 2 versículos que corroboram para ser Jó o autor. Outros acreditam que foi Eliú, o 4º amigo de Jó, né? Dos 3 amigos, lembra? O 4º amigo que pode ser também um possível autor. Isso está na página 20, a autoria de Eliú. Você pode ler aí também em casa com mais tempo, ok? E o 3º possível autor seria Moisés. A tradução judaica acredita que é Moisés, tá? Os judeus, para eles, o autor do livro de Jó foi Moisés. Mas nenhum deles nós podemos afirmar, né, carimbar, dizer foi ele o autor. Podemos dizer que um desses 3 são os mais prováveis de ter escrito o livro de Jó. O livro de Jó é um livro interessante, intrigante, é um livro que desperta curiosidade, é um livro que todo mundo já ouviu falar, né? Um livro conhecidíssimo. E nós podemos dizer que há muito, antes de nós entrarmos aqui sobre os assuntos do livro de Jó, nós vamos ver coisas no livro de Jó, por ser um livro antigo, um dos mais antigos da época de Moisés, data ali da época de Moisés, né? É um livro que traz coisas profundas demais para aquela época, tá? Sabemos que Jó, ele nasceu em que cidade? Ur foi Abraão, né? Quase Ur. Uz, tá? Não confunda Ur dos caldeus, né? Era dos caldeus com Uz, tá? Onde seria Uz hoje? Seria o sul de Israel, hoje. Atual ali, quem já ouviu falar da Jordânia, cidade de Petra, tá? Seria por aquelas proximidades hoje, na data de hoje, que morava Jó, tá? Muito bem, na cidade de Uz. Muito bem. E quem era Jó? Jó era o homem mais rico, a Bíblia vai dizer, do Oriente, é isso? Mas eu me arrisco a dizer que Jó era o homem mais rico da terra. Por quê? Porque naquela época só existia o Oriente. Não se sabe de um outro local que existia. Então provavelmente Jó era o homem mais rico da terra. E o livro de Jó é um livro tão rico que ele tem, olha, no livro de Jó você vai encontrar arqueologia, no livro de Jó você vai encontrar zoologia, você vai encontrar teologia, você vai encontrar geografia, você vai encontrar ciências, você vai encontrar botânica, você vai encontrar até culinária no livro de Jó. Sabia que vai encontrar culinária? Tem culinária no livro de Jó, o senhor sabia, doutor? Tem culinária.
Vamos, só antes da gente fazer uma introdução, para você ter uma noção da profundidade do livro de Jó. Veja bem, quando inventaram o telescópio, eles descobriram, na invenção do telescópio, eles descobriram que no norte não tem estrelas, não tem astros. Foi uma grande descoberta e isso só foi possível através do telescópio. Agora, há mais de 3.000 anos atrás, Jó já tinha escrito, do livro de Jó já estava escrito que no norte não tem astros. Vamos ver onde está escrito isso? Sem telescópio. Sem telescópio. Jó 26, versículo 7. Quem vai ler aí para a gente? Jó 26, versículo 7. O que está escrito aí? O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Ó, o norte estende sobre o vazio. O que eles descobriram só 3.000 anos depois, Jó já tinha dito. Se eles tivessem lido o livro de Jó, já saberiam disso. Agora, por isso que lá em Isaías, quem pode abrir Isaías capítulo 14, versículo 13? Olha o que está escrito em Isaías 14. Aí a gente vai entender o que diz Isaías 14, versículo 13. Lê lá, Isaías 14, 13. Quem pode ler? Tu dizias no coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Do norte. Quem que está sentado na extremidade do norte? Deus. O diabo diz: eu me assentarei lá no norte. Sabe por que eu acredito que no norte, essa é uma ideia minha, tá? Não tem nenhuma estrela, nada pode ficar diante de Deus. Entendeu? O norte está vazio, só tem Ele. Aí faz sentido o hino da harpa. Quem conhece o hino da harpa 400 entende o que quer dizer isso. Se você não entender a Bíblia, você não vai entender o hino 400. Diz assim, ó: em Jesus vivendo cada dia. E depois diz assim, ó: em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Por que rumo ao norte? Que norte? Porque no norte está o trono de Deus. Glória a Deus. Ok? Bom, vamos lá. Agora, outra coisa. Até um tempo atrás, até mais ou menos aí 1500, no ano 1500, ninguém tinha noção de como a Terra era. Ok? Até hoje tem uns que defendem que a Terra é plana. Tem ou não tem? Tem uns doidos que defendem que a Terra é plana. Teve um aí até que depois pediu até desculpa, porque bateram tanto nele que ele pediu até perdão e tentou se justificar que a Terra não é plana. Né? Então, pastor Cícero, bem pedido. Alguns acreditam ainda que a Terra é plana, mas Copérnico, inclusive Copérnico foi chamado de louco quando ele disse que a Terra era redonda. Chamaram ele de louco. Ele foi preso até por dizer em 1500 que a Terra era redonda. E até hoje que se acredita que a Terra é redonda. Não sei se alguém aqui acredita que a Terra é plana, mas acredita-se, os satélites hoje podem filmar a Terra ali e mostrar que ela é redonda, né? Só que até aí ninguém sabia que a Terra era redonda, mas Jó já sabia. Por quê? Quem pode ler para mim no livro de Jó, mesmo capítulo 26, versículo 7, o que diz lá? Ele estende o norte sobre o vazio, 26, 7, de novo. Isso. E faz parar a terra sobre o nada. E faz parar a terra sobre o nada. Eu peguei o versículo errado, vocês podem me ajudar a procurar? Que diz que Isaías, que ele se assenta sobre o globo da terra. Isaías, sobre o globo da terra. E ele estende a terra, o problema era, eles ficavam, a terra está firmada sobre o quê? Do que ela está apoiada? Né? Era isso. Aonde que estava apoiada? E a terra é apoiada sobre o nada. E Copérnico, ele determinou que a terra, ele falou que a terra estava firmada sobre o nada, sobre o vazio. Ela ficava pendurada no céu. E que ela era redonda. Então, isso aí também Jó já sabia, tá?
Bom, outra coisa que foi uma grande descoberta no ano de 1915. Qual foi a grande descoberta do século daquela época lá? Que o ar, ele tem peso. Sim. Né? Descobriu-se que o ar, ele tem peso, o vento, ele tem peso. Isso foi uma grande descoberta. Hoje se mede, né? O ar, o pneu em libras, assim, quantas libras, tem peso. Ok? Mas Jó já sabia disso. Sabia que Vamos ver. Jó 28, 25. Se eles tivessem lido Jó 28, 25, eles já saberiam disso. O que está escrito lá? Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Ele deu peso ao vento. Então, o ar tem peso? Se alguém dissesse isso, que o ar tem peso, como que o ar vai ter peso? Hoje a gente chega à conclusão que o ar tem peso. Né? E Jó já sabia disso, tá? Bom, vamos lá. Mais uma aí para a gente entrar no livro de Jó. Outra grande descoberta do ano de 1915 aí, do peso ao vento foi em 1600, tá? Recapitulando, foi em 1600 que descobriu isso. Em 1915 descobriram que as estrelas do céu, a luz das estrelas, ela tem som. Primeira coisa que se descobriu é que essa luz aqui, ela produz som, essa luz. E aí, a partir dessa luz, tá? Um cientista chamado Dr. De Forest, ele descobriu que essa luz produz som. E a partir disso, dois cientistas franceses pensaram, se essa luz elétrica que produz som, será que as estrelas também não, porque ela tem luz, não podem produzir som? E esses dois cientistas franceses, eles descobriram, uma grande descoberta em 1915, que a luz das estrelas tem som, ela canta. E até se colocou uma época na Torre Eiffel, uma caixa de som, e à meia-noite se podia ouvir o som que essas estrelas produziam. Agora, Jó já sabia disso. Jó já sabia. Vamos ver o que está escrito lá em Jó 38, versículo 7. Vê lá o que está escrito. Pastor, que ano que foi essa descoberta aí das 1915. Do peso do ar foi em 1600, tá? O livro de Jó, então, pode comparar com o segundo livro, então podia ser depois de Gênesis. É o primeiro livro. Então, podia ser. Escrito, né? Né? Ah, sim. Você Sim. colocou mais Com certeza. Olhando por esse prisma, sim. Quem achou aí? O que está escrito? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, Juntas fazia o quê? cantavam, Cantavam. e todos os anjos se alegravam. Então a estrela aí é uma coisa, anjo é outra, né? Alguém fala, mas essa estrela aí não é anjo? Não, anjo pode ver que ele faz extensão de uma coisa com a outra aí, né? Então fala que as estrelas cantavam e os anjos cantavam. Então Jó já sabia que as estrelas cantavam. Outra coisa, só mais uma aqui para a gente entrar no livro de Jó aí. Quando Deus chega para Jó e disse assim, Jó, você viu os tesouros da Saraiva? O que é Saraiva? Fogo, né? Naquela bola. Granizo? Granizo, né? Granizo, quando a atmosfera ali congela e ela cai sobre a terra em forma de pedras de gelo. Granizo. Como é o nome que a gente dá aí? Chuva de pedra, né? Chuva de gelo. Então, é conhecido como granizo, chuva de pedras. Tá. Aí Deus chega para Jó e disse, Jó, você viu os tesouros da Saraiva? Agora a pergunta que eu faço para você é que tesouro que existe numa chuva de pedra? Né? Que tesouro pode existir? Que tesouro seria esse numa chuva de pedra? Bom, vou dar um exemplo para vocês. No Espírito Santo, aqui o estado do Espírito Santo, naquela época ali, em 1900, quando uma lavoura era destruída, que arrasava toda a lavoura, os agricultores ficavam felizes. Ué, mas que destruiu toda a lavoura deles? Sim, mas por quê?
Porque eles sabiam que no ano seguinte aquela lavoura produziria em dobro. E aí, mas como isso é possível? Um cientista ficou intrigado com aquilo e foi estudar o porquê. Dr. Frank Schultz é o nome dele. Dr. Frank Schultz, um químico-chefe do Departamento Químico do Canadá. Ele descobriu o porquê e o que tinha de tão precioso naquela chuva de pedra que produziu o dobro. E ele descobriu que a chuva de pedra, o granizo, ela produz, olha só, ela tem amônia livre, nitrato, nitridos, amônia albuminoide e tantas outras coisas que tem naquela chuva de pedra. Então o que acontece? Naquele ano perdeu tudo, mas aquele material orgânico que a própria planta, junto com a chuva de pedra, no outro ano, quando eles plantassem, ele produziria tudo em dobro. E Deus estava dizendo para Jó: Jó, você viu os tesouros da Saraiva? Deus já estava profetizando para Jó. Deus estava dizendo assim para Jó: Jó, você vai perder tudo, Jó, mas eu vou dar tudo em dobro para você. Aleluia. Agora, Jó, você está perdendo, você não está entendendo, mas eu vou te dar tudo em dobro. Jó não podia entender naquela hora. Agora, hoje a gente entende que tesouros são esses que existem numa chuva de pedra, mas Jó já sabia. E eu falei aqui que Jó, no livro de Jó tem até culinária, né? Vou provar para vocês que tem culinária. Abre aí Jó 41, 10. Jó 41, 10. 41, versículo 1. Quer ver como tem culinária no livro de Jó? Jó 41, versículo 1. O que diz aí? Poderás pescar com o anzol, o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Ah, não, perdão. Esquece. Eu confundi, tá? Jó 6, versículo 6. Jó 6. Versículo 6. O que diz lá? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? Quer dizer, se eu não pôr sal na clara do ovo, vai ter gosto? Hã? Ah, mas isso aí qualquer um sabe agora, mas naquela época. Hoje você não sabe que se você comer sal com ovo, né, ovo com sal, mas naquela época o Jó está dizendo: ó, põe sal no ovo, senão não vai ter gosto, vai ficar insípido, vai ficar sem gosto nenhum. Parece uma coisa boa, uma coisa simples. Hoje, né? Hoje, mas Jó está dizendo: ó, põe sal no ovo para você ver que delícia que fica. 500 anos Tem atrás. sem sal, come arroz sem sal. Come arroz sem sal. Então ele ensinou que se comia ovo com sal. Tá? E aí vai dizer de alguns animais, né? No livro de Jó fala alguns animais, que é o Belmonte, né? Eu cito dois animais aí, que é o Belmonte e o Leviatã. São dois animais aí que alguns acreditam que eles se aproximam, mas não é. Mas se aproximam o Belmonte do hipopótamo, só que numa proporção maior, e o Leviatã ao crocodilo, só que gigante. Não era um dinossauro não, pastor? Vai saber, né? Dinossauro, aquele dinossauro. Por que não, né? Por que não? Sei lá. De repente, eram animais que foram extintos, isso, né? Provavelmente foram extintos, tá? E já tinha livro de Jó. Já tinha no livro de Jó. Fala sobre zoologia, tá? Ciências, geografia e tudo mais. Bom, do que se trata o livro de Jó no capítulo de número 17? Do que se trata o livro de Jó? O livro de Jó, irmãos, trata, se a gente resumir, principalmente do louvor a Deus em meio ao sofrimento do justo. Porque, vamos ser sinceros, Deus é o único ser que é adorado quando você está sofrendo. O povo budista não adora Buda não quando você está sofrendo. Não adora os seus deuses quando está sofrendo. Mas o crente é o único Deus que adora no momento do seu sofrimento, né?
E Jó chega a fazer algumas exclamações que são lindas demais, né? Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o Senhor, né? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Isso é louvor, isso é o verdadeiro louvor, porque o crente, o louvor dele, ele louva com a vida. O maior louvor na vida do crente não é você ir para a igreja, cantar, pegar o microfone. Você louva a Deus com a sua vida é um louvor a Deus. As pessoas precisam ver você e adorar a Deus e dizer, olha, aquele moço é um homem de Deus, né? E Jó chega a dizer, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo depois de consumir a minha carne, eu ainda verei a Deus. Jó louvou a Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor que ele passou. Então depois aí vai dizer da autoria, né, do livro de Jó. A gente não vai ler o livro você tem que ler em casa, tá? Leia ele em casa, porque é um livro denso. Se a gente fosse ler todo o livro aqui, nós durante a aula não daria para ler toda a matéria que é relacionada ao livro de Jó. Então nós vamos pensar algumas partes, fazer uma resenha do livro, e você deve ler em casa, porque tem muita coisa importante e interessante aí, ok? Falamos aí já da autoria, né? Apesar aí de um tempo recuadíssimo, a gente tudo corrobora para que seja um desses três aí o autor do livro de Jó, certo? A estrutura do livro, vai lá na página 25. Vamos entender a estrutura do livro de Jó? O Jó, página 25. Abre aí. Quem achou a página 25? Primeira coisa que acontece ali na página, no livro de Jó. Vamos dividir em partes aí. O que acontece aí? Aprovação de Jó. O quê? A integridade de Jó. Isso, primeira aprovação. Aí vai ser provado dele a integridade dele, né? Aí ele passa pela primeira aprovação, não é? E depois pelo segundo teste. Nesse teste ele dá impressão, não dá impressão assim que Deus está disputando com Satanás? Vamos apostar aqui. Vamos apostar aqui para ver quem vai ganhar. Dá impressão, quem olha superficialmente fala assim, ó, eu aposto com você, tá aqui, ó. Aposto R$100 que quem Jó não vai negar. A impressão que as pessoas muitas vezes têm é essa, mas não é essa a intenção do livro de Jó. Deus não precisava provar nada, né? A intenção aí é outra, que nós vamos entender depois, tá? Bom, aí depois, primeiro vem a primeira aprovação de Jó, aí a segunda aprovação, né, que ele perde a sua saúde, aí depois chegam os amigos, ok? E os amigos desse aí a gente não precisa nem de inimigo. Da onça e Rafael. Os amigos da onça mesmo. Aí Existe isso aí hoje, pastor? Ah, será? Eu acho que não, né? Tem. Será que tem? Aqueles... Aconteceu que nem o Leviatã. Quer que eu te falo para você? Ó, guarda uma coisa, viu? A pessoa ele se condoer, te ajudar na hora que você está doente, não é difícil não, viu? Até o teu inimigo pode fazer isso. Sabia? O teu inimigo ajudar você na hora, porque ele vai ficar com tanta dor de você e falar, puxa, eu vou ajudar ele. Mas é meu inimigo, mas eu vou ajudar ele. Isso não é difícil, alguém te ajudar na hora que você está na provação. O difícil é alguém se alegrar quando você está feliz. É verdade. Aí é que você vai ver o verdadeiro amigo. Quando você mostra um carro melhor do que o dele e fala, ó, Deus me deu isso aqui, ó. Ele olha, você gasta, hein, rapaz? Cuidado, isso aí, ó. Vai roubar e foi seguro, hein? Foi seguro. É ele dizer assim, olha, glória a Deus, que Deus te deu esse carro, vamos orar aqui para Deus abençoar o seu carro. Aí, quando o seu inimigo se alegrar com você, quando o seu amigo se alegrar com você, quando você consegue algo melhor que ele, aí você vai ver que ele é teu amigo. É verdade isso aí. Concorda, pastor Felipe? É verdade. É verdade. É uma verdade grande. Então, porque na hora que você está sofrendo é fácil, você tá por cima, né? Uma hora que aquela pessoa... Eu conheço pessoas que ele era amigo do outro ali, só que ele estava lá embaixo, o outro tinha uma empresa boa, só que aí ele foi crescendo e ficou com uma empresa melhor que a dele. Eu vi que ele começou a falar mal dele depois. Falei, puxa, mas até o momento que ele estava lá embaixo, ele falava bem, agora que ele está falando mal. Ciúmes. Bom, aí vem os amigos de Jó.
certo? Chegam os amigos, aí vê os discursos dele, né? Eles fazem o discurso, Jó rebate, faz o discurso, Jó rebate. Nós vamos ver esses discursos aí na frente depois. E você vai vendo aí que são vários discursos. Primeiro eles chegaram e ficaram quietos, ficaram uma semana calados, vendo o sofrimento. Depois que eles começaram a falar, não falaram nada, né? E quando abriu a boca, só falaram besteira. Tá? Bom, aí vem um outro amigo de Jó, que é o mais novo, esses eram mais velhos, era o mais novo, chamado Eliú, certo? Sim. Eliú, os 3 primeiros aí, está o nome deles aí, né? E depois vem Eliú. Aí o Eliú, nós vamos ver também o discurso dele, nós vamos fazer uma comparação. Aí depois, primeiro vem os 3 amigos, discursam com Jó, depois vem Eliú, discursa com Jó, e depois aí vem o discurso de Deus com Jó. Aí Jó vai ter um diálogo com Deus. Mas na verdade foi mais um monólogo do que um diálogo, porque Deus falou e Jó não pôde falar mais nada, né? Jó ali foi diminuindo, conforme Deus foi falando, Jó foi diminuindo. A gente vai vendo ali que Jó vai diminuindo. Tá? E por fim, vem o resultado final, o veredito de Yahvé, né? A restauração de Jó. Então, isso é um resumo do livro de Jó. Ok? Que nós vamos entrar agora. Primeiro vamos ver o sofrimento de Jó. O livro começa dizendo assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Tá? Aí vai dizer que há uma reunião. Aonde acontece essa reunião? No céu. No céu. Agora, será que essa reunião é no céu? Não. Segundo céu. Bom, por quê? Vamos ver no texto aí, abre em Jó. Está escrito que, vamos ver como diz o texto? Fala que é no céu. Vamos ver o texto. Jó, capítulo de número 1. Que diz aí, ó. E vindo um dia, eis que os filhos de Deus Versículo vieram 6, né? Apresentar-se ao Senhor e ver também Satanás entre eles. Está dizendo que é no céu? Não. Não. E eu acredito que não seja no céu. Por quê? Não pode ser no céu. Porque de lá ele já foi expulso. Concorda? Se ele foi expulso de lá, como é que ele vai entrar lá? Outra. Céu entra pecado? Não. Está na Bíblia isso em vários versículos, principalmente no livro de Apocalipse, que não entra e nem entrará. Então dizer que Satanás está no céu, tem que dizer que o pecador vai para o céu. Concorda? Então a pergunta é, se não foi no céu, onde aconteceu essa reunião? Na terra? Não, porque a Bíblia diz, da onde vem Satanás? Da terra, eu estou vindo da terra, de passear pela terra. Então se ele estava vindo da terra, não é da terra. Por exemplo, eu estou aqui agora, né? Fala assim, da onde você veio, Fernandão? Venho da Vila Sibila. Então, não estou na Vila Sibila. Concorda? Sim ou não? Sim. Então a pergunta é, aonde que foi feita essa reunião? Nos planos celestiais. Eu acredito, isso é uma ideia minha, a Bíblia não diz, tá? Mas eu acredito, se não pode ser no céu de Deus, e não é na terra porque ele veio de lá, provavelmente em algum lugar do universo. Tá? Em algum lugar do universo, Deus faz uma reunião e aparece Satanás. De onde vem Satanás? Vem na terra. Passear, porque o diabo passeia, o cara não trabalha. O diabo passeia, tem que passear pela terra e andar por ela. Deus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? E a Bíblia diz que nós somos chamados para trabalhar, e Deus só chama a gente que está trabalhando, não é a gente que está passeando. Então, o diabo vai passear, está lá desocupado, lá, sem fazer nada, vem aqui.